Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. É aqui o professor João Lúcio, seu professor de matemática. E hoje nós estamos trazendo aqui a continuação da aula 2 sobre quantidade de algarismo, né? Nós já colocamos aqui nas aulas anteriores várias formas, várias soluções, mas ficou aí um estilo, um tipo de exercício que eu não tinha falado e prometi que falaria na sequência. Então, verifique esse exercício. Você vai identificar com talvez outros que você já tenha se deparado. Veja só. Na sucessão dos números naturais de 1 a 589, quantas vezes aparece o algarismo 9? Então, pessoal, se nós voltarmos na primeira aula, eu falei da quantidade total de algarismo, inclusive com a forma geral. Naquele momento ali eu apresentei para você a forma geral das quantidades de algarismo. Ah, professor, não vi essa aula, pode dar uma olhadinha na aula número 1 de algarismo. Na aula número 2, recapitulando rapidamente, eu falei sobre intervalo onde todos os números ali na ponta, são iguais, como se eu estivesse escrevendo de 1 até 555. Então, eu apresentei uma forma geral também, uma forma fechada, para contar a quantidade de algarismos quando o número ali na ponta do intervalo, ele tem todos os algarismos iguais, uma forma também fechada e formas reduzidas. Em todas as duas situações eu coloquei fórmulas reduzidas, São funções lineares que calcula direto sem precisar você fazer a contagem. E hoje aqui eu vou mostrar um avanço dessa teoria, que é você contar a quantidade de 9, aqui nesse caso aqui desse exemplo, sem precisar também e fazer aquela contagem demorada, que perderia um tempo enorme na hora de uma prova de concurso. Então, acompanhe aqui. Eu vou fazer uma contagemzinha até 99, até o número de 2 algarismos, só para você perceber o que é que eu estou contando, para reforçar mais essa ideia. Então, vamos lá. Eu estou contando de 1, aqui de 1 até 589, os algarismos 9. Então, eu tenho solução. Eu tenho o 9, certo? Aqui são os algarismos 9. O 19, ele aparece no 29, no 39, no 49, 59, 69, 79, 89, 99. Certo? Aí você está dizendo assim, professor, mas tem o 90, o 91, exatamente. Eu vou contar esse trecho aqui, que apareceu na unidade. Então, na unidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na unidade apareceu 10 vezes. Aqui na centena aparece, na dezena aparece no 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e o 99 está aqui, Então vamos contar? Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e esse aqui, que eu não contei ainda, 10. Então a pergunta é: quantos algarismos, começando lá do 9 até o 99, aparece nesse intervalo? Que é um subintervalo do intervalo que eu estou trabalhando, que eu estou trabalhando com 589. Aí você me responde: nesse trecho aí aparece 20. Então aqui nesse trecho aqui aparece 20 algarismos. Pessoal, é o seguinte. O que foi que eu concluí nesses estudos, para chegar em um padrão, em uma função? Eu cheguei em uma função que calcula isso sem precisar fazer
esse cálculo aqui todo, né? Sem estar escrevendo cada número, né? Então, a função que calcula essa quantidade é essa função aqui, ó. Em primeira mão, você está vendo a função Q de n igual a n vezes 10 elevado a n menos 1. Esta função calcula a quantidade de 9 até 99, que é o maior de dois algarismos. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, como é que eu vou usar essa função, professor? E se o intervalo for maior? Se for até 999, se for até 9.999, exatamente. Se o intervalo for crescendo, você vai crescendo o valor do n, né? O n é igual a 2, o n é igual a 3, o n é igual a 4. Então, qual é a conclusão que eu quero tirar com você agora? É que no intervalo de dois algarismos, de 0 até 99, o n é igual a 2. Se o n for igual a 2, eu substituo aqui na função. Então, a função vai me dar o quê? A função vai me dar Q de 2. Q de 2 é igual a 2 vezes 10 elevado a 2 menos 1. Professor, 2 menos 1 é 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 10. Então, aqui eu tenho 2 vezes 10, que é quanto? 20. Essa é a quantidade de algarismo. Isso quer dizer o quê? Qual é o significado do 20? Que todos os números nesse intervalo aqui, com exceção do 0, o algarismo 1, o algarismo 2, o algarismo 3, até o algarismo 9, todos os algarismos aparecem 20 vezes nesse intervalo. Professor, e o 0? O 0 se comporta diferente. Nós não vamos falar do 0 nesse momento, né? Mas se você, quantas vezes aparece o algarismo 1? 20. Quantas vezes aparece o algarismo 9? 20. Qualquer algarismo aparece 20 vezes no intervalo de 0 até 99. Quando você passar para um intervalo maior, de 0 a 999, o n é 3. Se o n for 3, você está no intervalo, já chegando ali em 1000, né? 999. Você aplicando a função, você vai encontrar 3 vezes 10 elevado a 3 menos 1. Ora, 3 menos 1 é 2. E 10 elevado a 2 é 100. Então, aqui eu estou com 3 vezes 100 igual a 300. Qual a conclusão que eu tiro? É que de 0 até 999, todos os algarismos aparecem 300 vezes. O 1, o 2, o 3, com exceção do 0. Tem uma fórmula só para o 0. Não vou falar nessa aula. O 0 vai ficar esperando aí o dia dele, certo? Depois eu mostro a fórmula do 0. Para contar só 0. Agora, nesse caso aqui, de 0 a 999, cada um aparece 300 vezes. Aí você pode dizer, professor, mas a nossa questão, ela termina lá em 589. 589. Aí você pode fazer a seguinte pergunta para mim. Professor João Lúcio, e eu consigo aplicar essa função lá no 589? Consegue. Esse aí é o grande trunfo do meu trabalho, que foi publicado, né? Publiquei no meu livro, né? Aguardando aí, talvez uma revista, alguém que queira estender, né? Ampliar, né? Para que todos os professores, todo mundo possa usar, sem estar precisando estar contando ali, né? Até 509. Então, como é que eu aplico esta função lá no 589 para contar a quantidade de 9? Vou mostrar aqui. Olha só. De 1 ou de 0, né, que não muda nada, a 589, para você aplicar a função, você tem que fazer o seguinte, certo? Você vai numerar aqui embaixo, ó, 0, 1, 2. É o que você precisa fazer.
É o primeiro passo para você aplicar a função. Certo? Ah, mas eu queria saber mais detalhes dessa função. Como é que funciona? Aí eu vou disponibilizar depois um PDF, eu vou ver como é que eu vou fazer isso, para que todo o pessoal do canal possa, ou professores, alunos, possa pegar todo o meu material de estudo, umas 20 ou 30 páginas aí, e possa estudar. Lá tem demonstrações, tem aplicações, e aqui eu estou correndo aqui para mostrar de forma mais prática como é que você utiliza a função. Certo? Aí o pano de fundo disso, que são as demonstrações, aí quem quiser buscar vai ter que estudar o material, vai ter que estudar toda a teoria que eu desenvolvi. Então vamos lá. Então você pega aqui o 500, voltando aqui, né? Você pega o 589 e numera aqui 0 da direita para a esquerda, 1 e 2. Então o que é que significa? Significa o seguinte, que você vai aplicar essa função para 2, vai aplicar a função para 2 e multiplicar por 5. Vai aplicar a função para 1 e multiplicar por quanto? Multiplicar por 8. E para 0 você não vai aplicar. Por quê? Porque quando você pegar o 0 e colocar na função, vai dar 0. Então o 9 não vai ser contado. O 9 não vai ser contado aqui. Por quê? Porque se você for aplicar 0 lá na função, vai anular a função. E essa contagem do 9, você só faz acrescentar uma unidade no final. Então, eu vou mostrar aqui. Ó. Fica assim. 5. Aí, aplica a função para Q de 2. 5, Q de 2. Mais 8, Q de 1. Como o 9 não foi contado, né? Porque o 9 é a unidade, você acrescenta uma unidade aqui no final. Na hora que você calcular o Q de 2 e calcular o Q de 1, multiplicar pelo 5 e pelo 8 e acrescentar uma unidade, você contou todos os 9 do intervalo. Então vamos lá. Quanto é que é o valor de Q de 2? Eu não fiz aqui o Q de 2, ó. O Q de 2 deu quanto, ó? 20. Então traga para cá. 5 vezes 20. Mais 8 vezes Q de 1. Aplica o Q de 1 nessa função. Aí, pessoal, se você aplicar o Q de 1 nessa função, o que é que vai acontecer? Vai ficar 1 vezes 10 elevado a 1 menos 1. Vai dar 1, ó. Porque 1 menos 1 é 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, Q de 1 sempre vai dar o quê? Vai dar 1. Então, o Q de 2 sempre vai dar 2. O Q de 3 sempre vai dar 300. O Q de 1 sempre vai dar 1. Por quê? Porque está aí a função. Você começa a memorizar. Q de 1 dá quanto? 1. Q de 2 dá quanto? 20. E Q de 3 dá quanto? 300. Aqui eu estou usando Q de 2 e Q de 1. Substitui aqui. E você já tem a resposta. Ó. Aqui dá 100, que é 5 vezes 20. Aqui 8 mais 1. Então, total aqui 100 mais 8 mais 1. Resposta 109. 109. Então, você pode estar dizendo assim. Então, a quantidade de 9 que tem de 1 até 589 são 109 algarismos. Foram escritos 9. Uma teoria nova na matemática. Uma fórmula nova na matemática. Sem medo de falar isso. Por quê? Porque eu construí essa resolução. E está para você em primeira mão. Mas eu tenho uma surpresa super agradável para você. Porque você assim, rapaz, mas tem que fazer essas funçõezinhas que essas continhas tem. Tem que fazer. Tá certo? E se o número for maior, se fosse ali 2.589, você pegasse aqui um intervalo que fosse 2.589, eu faria com essa mesma metodologia? Com a mesma metodologia. Eu vou apagar aqui e vou ampliar o número para você ver. Aí depois eu sigo em frente. Então veja aqui. Eu vou apagar tudo aqui e vou
trazer para você aqui um número enorme, gigante aí. Pode ser de 4 algarismos, 5 algarismos, sem nenhum problema. Então vamos lá. Um outro exemplo aqui, ó. Se eu tiver um intervalo de 0 a 2589, aumentei ele aqui. Pode ser outro número, de 4 algarismos. Certo? De 4 algarismos. Se fosse 3.780 e tanto, então não tem problema. Como é que você tem que fazer? Você tem que numerar o número da direita para a esquerda. Então fica 0, 1, 2, 3. Olha aí. E qual o próximo passo? O próximo passo é aplicar a função. Você já sabe que o Q de 3 é 300. Você viu anteriormente. Você sabe que o Q de 2 é 20. E você sabe que o Q de 1 é 1. Certo? Então, você já sabe que esses valores aplicados na função. Né? E a função é essa daqui, né? Só para não perder o foco. Olha aí, ó. Tá aqui a função. N vezes 10 elevado a N menos 1. Então, você já sabe esses valores aqui. Antecipadamente, você já treinou um pouco ele, né? Como é que eu aplico aqui no 2589? Então, eu faço. Contando a quantidade de 9. 2 vezes o Q de 3, ó. O Q de 3. Agora é 5, né, ó. 5 vezes o Q de 2. 8 vezes o Q de 1 mais 1. Ficou combinado isso, que o 9 ninguém conta. Então aqui fica 2 vezes 300, 5 vezes 20, 8 vezes 1, 8 vezes 1 mais 1. Aqui fica 600, aqui fica 100, aqui fica 8 e aqui 1. Soma tudo, obtém aqui a soma, né? Dá 709. 709 algarismo. Então, facilitou bastante esse cálculo, ok? Mas eu tenho algo muito mais surpreendente para você, pessoal. Veja um método prático. Depois que eu desenvolvi toda essa teoria, ainda encontrei uma maneira prática para aquele aluno que está na prova, ou na escola, no concurso, para resolver isso de forma rápida. Nós vamos levar aqui, para fazer essa conta aqui, nós vamos levar aí 20 segundos. Eu digo 20, mas tu vai fazer em 10, quando tu aprender o método prático. Veja, você escreve um número parecido com o método que eu ensinei lá para os números iguais. Quem assistiu a aula 2 viu isso aqui. Aí o que é que eu vou fazer em seguida? Eu vou numerar, né? Numerar aqui, olha aí. Em seguida, aqui você não conta, né? Só conta depois. Em seguida, que eu numero da direita para a esquerda, eu vou multiplicar aqui as ordens, né? Ó, 8. Multiplico aqui. 10, vai 1. Aqui eu multiplico, dá 6 e 1, 7. Aí, ó, 708. Aí eu acrescento aquela unidade, né? Que é o último algarismo. Mais 1. E a sua questão está resolvida. Tá aí o método prático. Então, meus amigos, caros alunos, não tem mais que estar contando isso, enfileirando o número. Tá aí a função, tá aqui a função, ó. E tá aqui como você aplicar a função. Requisito
número assim imprescindível que você tem que observar no intervalo. Porque lá nas primeiras aulas eu falei que tinha 4 tipos de intervalo quando se falava esse tipo de exercício. O primeiro que eu falei foi quando todos os números são iguais. E agora eu preciso que o último algarismo aqui, o algarismo das unidades, né? O 9 ali, o da unidade seja maior que todos os outros algarismos que estão à esquerda. Todos os algarismos que estão à esquerda. Precisa ser maior. Todos os algarismos da esquerda precisam ser menores do que o da unidade. Então, esses algarismos que estão à esquerda aqui tem que ser todos menores do que o algarismo da unidade. Aqui também funciona. Por quê? Porque olha quem é que está aqui à esquerda do 9. Ó, o 8, o 5 e o 2. São todos menores do que o 9. Aí você pode estar dizendo, professor, mas aí se isso não acontecer na prova, aconteceu o quê? Dele ser o menor e não o maior, então vamos para o segundo exercício, para você ver o que é que acontece quando a unidade ela é menor do que todos os outros que estão à esquerda. Aqui, esse aqui são menores. Agora eu vou fazer maiores para você ver aí o que é que vai acontecer. Vamos aqui para... nesse exercício, a unidade é 1. E todos os algarismos que estão à esquerda de 1, quer dizer, a dezena, a centena e a milhar, são todos maiores do que a unidade. Aí você diz assim, mas eu consigo aplicar aquela regra prática? Consegue. Eu consigo aplicar aquela função? Consegue. Tem um detalhe que eu tenho que alertar vocês, né? Que eu vou fazer aqui. Aí você não vai errar. Quando esse tipo de exercício surgir, você aplica a regra prática. Vamos fazer aqui comigo. Você escreve o número, certo? Numera da direita para a esquerda, como nós combinamos, né? Na questão anterior. Olha aí, ó. Numera voltando. Ok? Já já eu digo onde é que você vai ter que alterar, né? Vai acrescentar uma coisinha, né? Até aqui tá tudo igual. Aí você despreza por enquanto esse, né? Assim, eu ensinei, ó. Multiplica em cada ordem. Então, quando você multiplicar, vai ficar 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 4, 8, e 3 vezes 5, 15. Então, eu já estou com quanto aqui? 1583. Então, o que é que eu vou acrescentar aqui? A unidade, né? Que eu não escrevi ainda, né? Eu não contei essa daqui, essa unidade aqui. Eu acrescento aqui, ó. 1, tá? Aí, o que é que eu acrescento mais? Quando a dezena for maior do que a unidade, quando a dezena for maior que a unidade, você acrescenta uma dezena aqui. Se a centena é maior que a unidade, se a centena é maior que a unidade, você acrescenta uma centena. E se a milhar, se a ordem de milhar for maior do que a unidade, você acrescenta um milhar. Pronto, a questão está resolvida de novo. Então, você vai acrescentando uma unidade simples, uma dezena, uma centena e um milhar. Neste tipo de exercício, onde a unidade é menor do que todos os valores que estão à sua esquerda. Onde a unidade, no caso 1, ela é menor do que o 3, menor do que o 4, menor do que o 5. Então, soma e você tem aqui 2.694 algarismos. Então, pessoal, algarismos. De 1 até 5.431
aparece 2.684 algarismos escritos. Ok? Mas eu sei que você ainda está talvez um pouco angustiado, dizendo assim, mas se não acontecer nenhum caso e nem outro, se tiver números que uns são maiores, outros menores, pode acontecer? Pode. Vamos tentar ver num próximo exemplo. Então vamos lá. Questão do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Na sucessão dos números naturais de 1 a 5.966, quantas vezes aparece o algarismo 7? Isso aqui é terrorismo na hora de uma prova. O cara tentar resolver isso contando, enlouquecendo. Dá para resolver pelo método prático? Dá sim. Pelo método prático. Agora, vamos ver como é que nós vamos fazer. O algarismo que ele quer contar é o 7. Então, o meu intervalo eu posso diminuir. Eu posso pegar ele de 1 até 5.957. Por quê? Porque, como ele está contando 7, de 66, o último algarismo 7 foi ali no 57. Depois do 57 é o 58, 59, 60, não tem mais 7. Então, eu posso reduzir o intervalo aqui da questão sem nenhum prejuízo. Professor, joia, então o senhor reduziu ali, ficou 5.957, mas eu posso aplicar o método prático? Deve aplicar. Então vamos aplicar o método prático. Numera, né? 0, 1, 2 e 3. E agora multiplica. Multiplica. Não conta agora o 7, né? Assim? Não conta o 7. Conta 7 só depois, esse 7 da último aí, né? Então eu vou multiplicar aqui. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 9, 18. Vai 1. Aqui dá 15. 3 vezes 5, 15. E 1, 16. Já cheguei em 1.685. Aqui nas opções não tem nenhuma. É tudo 1.700. Porque falta a unidade, que eu só conto por último, né? Você já percebeu, né? Sempre a unidade por último. Aí eu vou fazer aquela pergunta a você. A dezena é maior ou menor do que a unidade? É menor. Então, 0. Se é menor, não entra dezena aqui na minha contagem, ok? A centena é maior ou é menor? É maior. Então, entra uma centena. Entra uma centena. Entra uma centena. E o 5 aqui, que é a milhar, é maior ou é menor? É menor, professor. Então, não entra nada. Entra 0. Soma. Aqui dá 6. Aqui dá 8. Aqui dá 7. Aqui dá 1. A questão está resolvida. Letra E. Nada se compara a essa metodologia e esse método que eu criei. Nada. Nada. Nada pelo caminho aí da matemática. Por quê? Porque eu passei aí foi alguns anos pesquisando para descobrir um padrão para isso aí. Porque isso aqui me perturbou muito, essas questõezinhas. E hoje elas estão sendo resolvidas assim. Eu estou tendo a oportunidade nesse canal, porque nós começamos agora o canal, eu digo que eu vou divulgar, porque não é justo ficar com esse conhecimento e com toda essa teoria. A primeira publicação que eu fiz foi em 1984. Então qualquer coisa que tenha antes disso aí, é tudo, ou foi pesquisa minha, ou alguém está tentando resolver alguma coisa parecida com o que eu fiz na década de 1984, que foi a primeira publicação. E essas coisas aqui são mais recentes. Então, faça um bom proveito desses modelos, aproveite essa metodologia e siga em frente, pesquisando, testando com outros números. E qualquer dúvida, você tem aí uma oportunidade no canal de questionar, de perguntar, de alguns exemplos que você queira que a gente resolva aqui, a gente tem essa possibilidade.
surpresa para você, continua aqui, né, ainda nessa aula, para finalizar. Olha só, o Enem cobrou a questão. O Enem cobrou a questão em 2020. Como atualizou essa questão de quantidade de algarismos, né? Só que aqui, se você ler a questão, o enunciado do Enem sempre é um enunciado longo e tal, ele diz que o cara vai simplesmente numerar os quartos de um hotel de 100, só que ele pega um trechozinho pequeno, ó, de 100 a 399. E quer saber quantas vezes o 2 apareceu ali, né? Ele diz, olha, é o seguinte, eu vou lá colar os números na porta de cada quarto, né, de cada apartamento, e eu quero saber quantas vezes eu uso o algarismo 2. Identifica o 2 ali, né? Só que ele fez de 100 a 399. Posso aplicar o método prático? Pode. Lembrando, né, que você está de 100 a 399, ele quer contar o 2, então você conta só a 392. E outra coisa, como ele quer a partir do 100, então você, depois que calcular aqui o método prático para 392, você tira essa parte aqui da frente, né, que é até o 92, ó. Porque não esqueça que o método prático, com uma fórmula, com uma função, calcula do zero. Se tivesse aqui numerando lá do apartamento 1, aí não tinha problema. Eu vou aplicar o método prático aqui, ó, no 392. 0, 1 e 2. Não conta esse agora, né? Assim, não conta. Aí multiplica. 1 vezes 9 é 9. E 2 vezes 3, 6. 69. Volta a pergunta. Assim, vamos devolver a unidade. Devolve a unidade, que é o 2, né? O 9 é maior do que o 2? Sim. Então, entra a dezena. O 3 é maior que o 2? É. Então, entra a centena. Tá aí a sua quantidade. 10, aí 1, 180. 180. De 0 até 399. Mas nós já aprendemos e já estudamos aqui que de 0 até 92, que é o primeiro trecho ali, né, dos números de 2 algarismos, sempre aparece o quê? Quantos algarismos iguais? 20, que é o Q2, né, na função. De 0 até 92, sempre aparece 20. Até 99, sempre aparece 20. Então, de 0 a 92, ou de 2 a 92, ou de 1 a 92, sempre aparece 20 algarismos. Então, como você não vai contar esses 20 aqui, você subtrai aqui. Então, vai ficar, resposta, 180 menos 20. 160, opção no Enem, letra o quê? Letra A. Então, as questões estão todas resolvidas pelo método prático. Ok? Quero mais detalhe desses métodos, quero mais exercício. Ok. Então, você pesquisa, você estuda, você também pode fazer em casa, procurar exercícios, né, na rede sobre esse assunto aqui, e vai testando e vai vendo que você vai, com certeza, ser bem sucedido. Tá bom? Eu fico por aqui. Eu sei que tem ainda mais alguns modelos de intervalos, que às vezes tem números iguais com a unidade, né? Mas dá para resolver. É só ter um pouquinho de paciência, que você vai ter um bom aproveitamento com esses métodos aqui, certo? Em outras oportunidades, em aulas que não seja especificamente só de quantidade de algarismo, com vários assuntos, eu vou colocar algumas questões diferenciadas sobre quantidade de algarismo, onde a gente vai, nós vamos incorrer em acrescentar mais algumas informações sobre esses métodos que eu criei, que eu construí, tá bom? Então, um abraço a todos, espero que estejam todos bem, vocês, e espero você aqui nas próximas publicações, nas próximas edições de aula, ok? Se inscreva no canal e até a próxima.